Simbologia, viagem no tempo, ação e conexões com o MCU são elementos que compõem o episódio 4 de Miss Marvel. Kamala Khan impressiona mais uma vez e a gente vai comentar sobre tudo isso agora. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E o episódio 4 ele vem recheado de elementos que fazem conexões com as produções do MCU, que contam um pouco mais dessa malha incrível que compõe o universo da Kamala Khan, da sua cultura, e traz personagens novos, muita ação, enfim, é um episódio recheado de bons momentos e a gente vai comentar sobre isso agora. Mas para você que está chegando agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveita e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que é por lá que a gente fala tudo antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, mas principalmente deixa aqui embaixo o seu like, que isso fortalece bastante o trabalho que a gente desenvolve aqui. E vamos viajar nesse universo do episódio 4, que trouxe elementos muito importantes. Bom, como a gente sabe, o episódio anterior termina com aquele grande vislumbre de Kamala Khan e da sua avó, a tia Nani, vendo o trem para Karate, que justamente esse trem, no momento de vislumbre que o bracelete permite ver da Kamala junto com a Nadi, com a Najima, e ali a conexão entre as duas, entre a neta e a avó, acontece. E o que tudo isso gera? Bom, obviamente, isso cria um clima enorme, porque a Kamala foi responsável, inclusive, por destruir o casamento do seu irmão. E, obviamente, ela precisa de respostas para tudo isso daí. E eles viajam justamente para Karate, vai ela, vai a Muniba, sua mãe, e eles chegam lá, são muito bem recepcionados. Muito bacana a gente ver como que a série faz questão de nos incluir dentro desse universo cultural da Kamala, e isso praticamente me apetece, porque isso conta um pouco das raízes que as personagens têm, isso aprofunda ainda mais a origem de cada um e consolida, obviamente, cada personagem no seu espaço, e isso dá muito mais verossimilidade para que a gente espera da personagem. E obviamente ali a gente tem os confrontos, né, culturais da Kamala Khan no seu país de origem, e é bacana que os primos dela olham para ela com um desdém, e é engraçado que isso tem uma origem nos quadrinhos. Nos quadrinhos, a Kamala Khan, sim, ela vai para Karate num determinado momento, e ela obviamente é recebida pelos seus parentes e tudo mais, e os seus primos fazem esse pouco caso dela, porque onde ela está, lá no Paquistão, ela é considerada americana demais. E lá nos Estados Unidos, ela é considerada paquistanesa demais. Então existe um conflito cultural que não posiciona a pequena Kamala onde ela deveria estar. Bom, mas estando lá onde ela está, ela vai atrás dessas raízes, que é onde começa essa questão simbólica. Aliás, no meio das suas expedições, ela acaba se desvencilhando, porque ela sai, inclusive, em passeio junto com seus primos, que pouco ligam para ela, fazem pouco dela, fazem pouco, inclusive, da casta social que eles mesmos fazem parte ali dentro. Eles vão visitar uma espécie de bairro onde tem onde são, não refugiados, mas como se fossem refugiados do período da partição, e ali é um bairro bem pobre, uma coisa bem pobre. Eles fazem pouco daquilo, como se não fossem à altura deles. E a Kamala se desvencilha deles justamente para ir atrás da origem que fez ela se deslocar dos Estados Unidos para o Paquistão. Ela foi atrás da estação de trem onde tudo isso foi despertado, né? Aliás, o encontro dela com a avó dela é a coisa mais linda, porque a gente vê dois mundos, duas épocas, dois conceitos, duas ideias se chocando e com muito carinho, diferente da relação que ela tem com a sua mãe Muniba, que vive a todo tempo tolhindo a pequena Kamala, mas obviamente por ser mãe ela tem seus cuidados e não quer que a sua filha se perca para um mundo tão arredio como que a gente vive. Então ela tá lá nessa estação de trem e ela é surpreendida por um personagem que também
também é oriundo dos quadrinhos. É um personagem conhecido como Karim, e ele faz parte do clã das Adagas Vermelhas. O clã das Adagas Vermelhas, sim, ele é originário dos quadrinhos e eles são, nessa história, um grupo de pessoas que protege o fio da realidade entre a dimensão Nur e a nossa dimensão. E eles são uma espécie de, como é que fala? Guardiões que protegem essa divisão entre as duas realidades. E nesse episódio a gente tem a oportunidade, inclusive, de conhecer como tudo isso é apresentado. Bacana que a gente conhece o QG do clã das Adagas Vermelhas, como que tudo isso funciona e, obviamente, como que eles fazem esse trabalho de proteção entre as realidades. E falando de conexão entre as produções do MCU, a gente é levado agora para um outro ambiente que, inclusive, foi apresentado nos trailers de She-Hulk. Bom, no momento em que todos os personagens que fazem o clandestino, que é justamente a equipe da Najma e todos os seus correligionários, são levados para uma prisão que é mostrada como a Supermax. A Supermax, o vislumbre dela nesse episódio é visto de cima numa tomada aérea noturna, só que no trailer da She-Hulk isso é mostrado de forma frontal e a gente vê que ali é o local onde inclusive os grandes vilões, os poderosos vilões são presos. Tá certo que a gente também tem outros ambientes no universo Marvel que também são apresentados como prisões para grandes vilões, mas aqui a gente já faz a conexão justamente por causa do trailer de She-Hulk. E nessa mesma prisão está encarcerado o Emil Blonsky, que é o abominável do Incrível Hulk. Exatamente. E ali é engraçado que todos eles estão sendo levados de uma forma bem segura e tudo mais, mas eles conseguem escapar daquela prisão de uma maneira muito fácil e eu particularmente achei que isso tirou o mérito daquela Supermax, como ela tem o próprio nome, e deixando essa Supermax com um caráter de prisão muito frágil do que se espera perto do que a gente vê para uma prisão que contém personagens tão poderosos quanto o Abominável. Mas enfim, eles escapam e obviamente eles têm um foco: voltar para o Paquistão e tentar encontrar a Kamala e reaver o bracelete. E é justamente o que eles fazem. E esse episódio, eu disse para vocês no início desse vídeo, que é um episódio cheio de ação, porque justamente ele consegue mostrar pra gente essa construção de quem são o clã das Adagas Vermelhas, como que é essa relação da avó com a Kamala, que inclusive a relação das duas é uma coisa muito similar. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas nos primeiros episódios de Miss Marvel, a gente percebe que, além de produtora de conteúdo, como eu e muitos outros, ela também é uma exímia desenhista. Ela faz croquis, ela tem o seu caderninho de arte e tudo mais, e a sua avó também é uma pintora que retrata bastante como que foi o período da partição e muitos outros momentos de passagens da vida ao longo dos anos da vida dela. E é muito bacana como as duas se entrelaçam nesse conhecimento e nessa similaridade histórica. Claro que o clã das Adagas Vermelhas não ficaria tão livre de possíveis perigos no meio dessa história. E, obviamente, o clandestino, eles invadem o QG das Adagas Vermelhas e um grande combate se instaura ali, que é o momento de ápice de ação dessa história. Obviamente, o foco é conseguir o bracelete da Kamala. Engraçado como que o clã das Adagas Vermelhas, de certa forma, também ajudou a Kamala a treinar um pouco mais as habilidades que o bracelete lhe confere. Só que, obviamente, esse tempo não foi o suficiente porque eles são invadidos e ali é necessário que eles consigam fugir ao ponto de proteger a Kamala e o bracelete. Um ponto importante também que faz conexão com outras produções do universo Marvel é quando Walid, o líder dos Adagas Vermelhas, cita que a questão dos Jinn, que eu inclusive falei no episódio anterior, né? Os Jinn são criaturas interdimensionais que, enfim, fazem parte desses universos etéreos e inclusive ele coloca uma citação que posiciona bastante seres super poderosos. E ele cita o Thor, que o Thor, aos olhos dos outros, é um super-herói e tudo mais, mas aos olhos daquele mundo, daquela cultura, ele poderia ser também conhecido
como um Jin. Outro elemento importante que o Walid apresenta e valoriza ainda mais a personagem da Kamala é quando ele entrega para ela um colete azul que faz justamente referência direta ao uniforme que ela usa nos quadrinhos. As cores, inclusive, se combinam muito bem, e ele pontua que cada fio daquele tecido tem um contexto histórico, tem uma energia, tem um peso, valorizando ainda mais a necessidade da Kamala ter aquele manto, ter o seu uniforme, que muito em breve a gente vai ter o vislumbre na série. E voltando a falar da ação dessa série, muito bacana, eu gostei bastante, principalmente pela escala onde tudo isso acontece, são nas pequenas vielas lá do Paquistão, uma coisa muito fechada, muito apertada, e ainda assim eles estão ali no meio de uma confusão. É muito bacana como tudo isso foi coordenado, tudo com bastante velocidade, um episódio realmente empolgante para uma série que está começando a engatinhar, apresentando e solidificando as raízes dos seus personagens, porque todos eles carregam uma carga cultural muito grande e tudo isso precisa ser muito bem amarrado para que as coisas se justifiquem, e nesse episódio as coisas acontecem com essa velocidade e tudo se encaixa. A batalha da Kamala, inclusive, é bacana porque, apesar do pouco treinamento que ela teve o ímpeto de fazer coisas ali que ela não fez nos episódios anteriores. E obviamente, ela precisava, no meio dessa confusão toda, encarar os seus grandes algozes, que era o clandestino. E claro, no meio desse caminho, infelizmente, tem uma baixa. O líder dos Adagas, o Walid, ele é morto pelo clandestino e acaba deixando abalada ali os dois, né, a Kamala e o seu parceiro, no meio daquela confusão. E no meio de tudo aquilo, a Kamala, ela é abordada pela Nadima, que usa uma espécie de adaga, e ela vai se defender, obviamente, com um bracelete. No momento em que essa adaga entra em contato com o bracelete, ela abre um tecido na realidade, que obviamente isso nos dá uma conexão direta com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, no exato momento da cena pós-créditos, quando a Cleia, a feiticeira que chama o Doutor Estranho no meio da rua, ela abre com uma adaga um tecido da realidade, a gente tem aquele vislumbre da dimensão escura, e eles adentram ali, e exatamente acontece o mesmo momento, justamente fazendo uma ligação até visualmente parecida entre o episódio da Kamala e o final de Doutor Estranho. E ali a Kamala é arremessada para dentro de um mundo que a gente não tem o vislumbre logo de cara, e quando ela acorda, ela percebe que ela está no dia da partição, quando todos os paquistaneses estavam em conflito lá com a Inglaterra, e ela está justamente naquele período de 1942, nas linhas de trem, com todo mundo querendo fugir, e o episódio encerra com uma tomada aérea linda, que justamente eu inclusive comentei muito isso com os meus amigos no meu grupo de WhatsApp, que poucas as vezes você vê retratado com tanta perfeição, com tanta qualidade, um momento histórico que não é tão dito assim como é apontado nesse episódio. E assim a gente termina o episódio de Kamala Khan com ela voltando no tempo, ela viajando no tempo, chegando num período onde a sua avó, Nani, contava para ela das histórias da partição, o seu pai, inclusive, contou muito da partição, e ela agora faz parte desse contexto histórico. Como a Kamala Khan vai retornar para o seu tempo? Isso a gente só vai saber no episódio 5 desta quarta-feira, e a gente vai estar aqui para comentar com vocês mais uma vez, beleza? Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa a sua teoria porque você espera para o episódio 5 de Miss Marvel, Kamala Khan, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!